Vamos curvar as nossas cabeças em reverência ao Pai, celebrando hoje, rememorando o dia do seu nascimento, o dia do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus, Filho, Criador dos céus e da terra, Verbo eterno, por meio da Tua palavra, Senhor, tudo o que existe foi feito por meio da Tua palavra, Senhor, por meio da Tua ação, nós podemos viver hoje num mundo repleto de belezas, repleto de maravilhas, Senhor. Mas como pecamos, Senhor, representados em Adão, nós maculamos a Tua criação, Senhor, maculamos a Tua boa obra, Senhor. Isso nos afeta até hoje, afeta a humanidade até hoje, Senhor, mas nós cremos que, mediante a Tua vinda, a Sua vida e a Sua misericórdia conosco, Senhor, morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia, crendo em Ti, nós podemos ter a certeza de sermos novas criaturas, que morremos para nós mesmos e vivemos apenas para agradar a Deus, Senhor. Deus Pai, agradecemos porque o Senhor mandou Cristo Jesus como nosso substituto, Senhor. E essa é a doutrina principal da nossa fé. Cristo Jesus substituiu, representou cada um de nós, Senhor, pela morte na cruz. Os nossos pecados foram depositados em Cristo Jesus, morreram e foram lançados no mar do esquecimento, Senhor. Glória a Deus por isso. Glórias a Deus, Senhor. Hoje nós somos salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro, mediante a Tua obra, Senhor. Não tem nada que nós possamos fazer para acharmos salvação, Senhor. Apenas pela Sua graça. Oramos pedindo que a Tua mão esteja sobre esse culto, sobre este dia, Senhor, sobre este domingo aqui, na vida de cada um dos irmãos. E que hoje seja um dia abençoado, abençoador, Senhor, e que vidas possam ser conquistadas dia após dia, com o poder da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Viveu aqui, conheceu
O anúncio, um dos mais importantes da história da humanidade, foi feita a uma mulher há mais de 2000 anos atrás. Está registrada nos evangelhos, quando Maria foi visitada por um anjo, o anjo Gabriel, dizendo que ela daria à luz a um filho, que o anjo falou: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Assim anunciando a concepção de Cristo Jesus, nosso Salvador. E eu não tenho nem como dizer como que é a emoção e a alegria de saber que eu terei um filho, ou de que produzirei uma família, terei um filho muito importante. Nós não temos essa capacidade, nós jovens. Muitos dos irmãos sabem qual que é a alegria de ter um filho, mas Maria recebeu a notícia de um anjo de que Deus, o Espírito Santo, a envolveria e ela daria à luz a um filho que seu nome seria Emanuel, Deus conosco. É o próprio Deus no ventre daquela mulher. Já pararam para pensar a emoção que ela deve ter sentido naquele momento? Deus está alcançando os homens e Ele está me usando para isso. O Natal, ele é uma festa onde nós celebramos principalmente o nascimento de Cristo, não só como uma figura histórica, distante, lá longe, mas Cristo ele tem que nascer em nós, e nós devemos trazer a mensagem de Cristo, a mensagem de Deus, o Pai, através das nossas vidas. Maria concebeu Cristo, mas nós, tendo Cristo em nós, nós devemos anunciar e manifestar o amor de Cristo. Esse é o Natal. Cristo nasce na gente também. Cristo nascendo nas nossas vidas e nós sendo feitos novas criaturas, nós devemos entoar esse cântico também. Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, Ele que é o meu Salvador. Amém?
Convido o pastor para ministrar algumas palavras. Nós podemos nos assentar e logo mais teremos a cantata. Boa noite a todos os irmãos, boa noite. Prazer realmente estar com os irmãos, alguns visitantes, ficamos felizes com a presença dos irmãos. A mensagem principal hoje será a cantata. A cantata vai ser realizada daqui a pouco, vai ser realizada em algumas línguas, porque o que aconteceu no dia de Pentecostes mesmo? Lembram? No dia de Pentecostes, cada um ouvia conforme a sua própria língua, da qual era nascido, né? Do seu nascimento. Então, os apóstolos pregavam, cada um ouvia. E hoje nós resolvemos fazer uma cantata diferente, ou com algumas línguas diferentes, para expressar o fato de que o Evangelho deve ser pregado em todas as nações, para todos os povos. Este é o motivo do Pentecostes, né? Porque lá em Jerusalém tinha povos de todas as línguas, tribos, raças e nações lá. Naquele dia de festa, a festa de Pentecostes era a festa judaica das colheitas, né? E então Jerusalém ficava cheia, e foi naquele dia, na descida do Espírito Santo, que houve essa manifestação, e todos ouviam e entendiam a pregação que falava sobre as maravilhas de Deus, né? Então, mas eu gostaria, antes da cantata, de ler um texto e pensar um pouquinho com os irmãos. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 9. Nós vamos ler alguns versos e faremos uma breve meditação sobre esta palavra. Então, Isaías capítulo 9, a partir do versículo 2, que é a profecia do nascimento de Jesus, né? Isso daqui foi profetizado, essa palavra foi dita 750 anos antes de Cristo. Então foi dito com muita antecedência, né? E aqui nós temos o quadro geral do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler? Diz assim, ó, no versículo 2 do capítulo 9 do profeta Isaías. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Fizeste crescer a nação e aumentastes a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota de guerreiro usada em combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos orar? Senhor, pedimos agora em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo nos envolva e possamos compreender, Senhor, a Tua palavra, que ela seja revelada em cada coração, ó Deus, porque reconhecemos
que dependemos totalmente de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Essa profecia foi repetida depois, esse texto, lá no livro de Mateus, essa parte que diz: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na terra da sombra da morte raiou a luz. Porque essa é a história da humanidade, a história dos homens, depois da queda de Adão lá no Jardim do Éden, é andar em trevas. Qual a primeira coisa que aconteceu quando Adão e Eva pecaram? Lembram? Foram expulsos do paraíso, e o primeiro ato que nós nos lembramos foi uma briga entre irmãos, aonde Caim matou Abel. E se nós formos puxando o fio da meada, surge uma nova geração em guerra, e depois uma outra geração em guerra, e depois um outro povo em guerra. E se nós formos estudar a história da humanidade, essa história é a história das guerras. Existe um mito de que o Brasil nunca participou de uma guerra, né? Isso é mentira, né? Nós já tivemos guerras internas, nós já tivemos guerra com o Paraguai, nós já tivemos guerra com o Uruguai, nós já tivemos... Porque a vida dos homens é uma vida de guerra. Não é de paz. E sempre essas guerras é em busca da liberdade de um povo. Só que o povo contrário não quer, ele quer ser o opressor. Então a história da humanidade é a história daqueles que buscam a liberdade e daqueles que querem oprimir. E o mais poderoso quer oprimir. A história da humanidade é a história da tentativa de escravizar o outro. O próprio povo de Deus ficou no Egito como escravo durante tanto tempo, 400 anos. Escravos, povo escravo. Nós encontramos a escravidão no meio de africanos que foram levados para os Estados Unidos, foram trazidos para o Brasil, e faz pouquíssimo tempo que houve a libertação dos escravos, se nós pensarmos cronologicamente, pouquíssimo tempo. Porque a história dos homens é a história de trevas, e não é a história de paz. E essa profecia, ela diz assim, que aqueles que estavam caminhando nas trevas, viu uma grande luz. Sabe por quê? Porque Jesus é o único que pode trazer verdadeira luz. É o único que pode trazer verdadeira paz. É o único que pode acabar com as guerras. Tanto que a profecia diz que no final haverá um reino de paz. E todas as vezes que tentam tirar Jesus de um povo, que tentam tirar Jesus de uma nação, que tentam tirar Jesus da história, o resultado disso é conflito, é briga, é a falta de paz. Nesse texto aparece o nome daquele que nasceria. O Israel já falou um dos nomes, né? O nome de Jesus aparece, né? Jesus significa o que mesmo? Salvador, né? Jesus Salvador. Só que um dos nomes de Jesus que aparece no livro de Isaías é Emanuel, que é Deus conosco, Deus que se faz homem, né? Emanuel. E aqui nós encontramos nesse texto alguns títulos, e é isso que nós queremos ver alguns minutos, os títulos de Jesus. O primeiro título que aparece no versículo 6, vamos ler, diz assim: porque um menino nos nasceu, se refere a Jesus, um filho se nos deu,
e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Não tem vírgula ali, tá? Antigamente a gente cantava, seu nome é maravilhoso, seu nome é conselheiro, né? Mas ali é Maravilhoso Conselheiro, extraordinário conselheiro. Por quê? Porque Jesus é o único que tem as palavras e o conselho e a verdade estabelecida através dos seus lábios. Os conselhos de Jesus são perfeitos. Tanto que a palavra de Jesus, dita e depois escrita pelos apóstolos, perdura até os dias de hoje. E sábio é aquele que se firma na palavra de Jesus, naquilo que Jesus ensinou. As bem-aventuranças, quando Jesus prega o Sermão do Monte, até hoje, nós encontramos grandes líderes reverenciando aquelas palavras de sabedoria de Jesus, nas bem-aventuranças, nos ensinamentos, falando do amor e da graça. Ele é um maravilhoso conselheiro e faz bem aquele que coloca as palavras de Jesus na sua vida, na vida do casal, na educação dos filhos, na sua condução em relação à sociedade. Maravilhoso conselheiro. O que mais que ele é? Diz assim, Deus forte, ou Deus poderoso. Quando a gente pensa em termos de força, os nossos parâmetros são humanos, né? Porque alguém é forte, né? Mateus é forte, né, Mateus? Mas quando fala aqui Deus forte, está falando de outra dimensão, a plenitude de toda a força e de todo o poder. Isto é, Deus onipotente. Jesus, que se fez um menino, que nasceu como um bebê, ele é o Deus Todo-Poderoso. E nele nós encontramos a solução para todas as questões relacionadas à vida dos homens. Porque ele veio para resolver o problema central. E qual que é o problema central dos homens? Por que existem guerras? Por que existem separações? Por que existe o divórcio? Por que existe briga entre pais e filhos? Por que existe o ódio na sociedade? Hoje, no Brasil, essa semana, nós não podíamos nem ligar a televisão, porque houveram saques em quase todos os estados do Brasil, em supermercados, né? Violência extrema. Por que isso acontece? Por uma palavrinha, e Jesus veio resolver isso. O nome disso é pecado. Pecado. E Jesus veio para perdoar os pecados. Ele veio para morrer em nosso lugar. Uma vez, Jesus estava numa casa lotada e queriam levar até ele um paralítico, né? O que fizeram? Abriram ali o telhado. 4 homens pegaram com cordas e baixaram aquele paralítico até a presença de Jesus. E Jesus olhou para aquele paralítico e reconheceu naquele paralítico o que ele precisava. O que aquele paralítico precisava? Não, perdão dos pecados. Jesus olhou para ele e disse, perdoados estão os teus pecados. Porque o problema do homem não é que ele é paralítico. O problema do homem não é porque ele está doente. O problema do homem não é que ele está desempregado. O problema do homem não é que ele precisa comprar casa própria. O problema do homem não é que ele precisa de um carro novo. O problema do homem não é esse. O problema do homem, o problema central, é o pecado. E a palavra pecado, hamartia, significa errar o alvo. Isso é, Deus tem um objetivo e você erra esse objetivo contrário à vontade de Deus. Quando Jesus vê aquele paralítico baixado por 4 pessoas, ele diz, perdoados estão os teus pecados. E daí os fariseus
estavam indignados, né? E começaram lá, quem é esse? Quem é esse cara aí? Onde já se viu, só Deus pode perdoar pecados. Daí então Jesus diz assim, para que saibais que o Filho do Homem tem todo o poder, te digo, levanta e anda. O levantar e andar foi secundário. Jesus colocou tudo no seu lugar certo, sabe? Porque as pessoas muitas vezes procuram Jesus, procuram as igrejas pelos motivos errados. Não que Jesus não tenha o poder para curar o paralítico. Isso daí é fácil. O mais difícil, o que é? É o perdão dos pecados. Por quê? Porque depende de arrependimento. Jesus, ele percebeu e discerniu aquele coração e disse, ó, você está perdoado. Isso é difícil. Porque quando os pecados são perdoados, purificados, limpos, o que acontece? As guerras, elas começam a arrefecer, os conflitos, porque não existe valor maior para alguém sentir o alívio de estar perdoado diante do Todo-Poderoso. E para isso que Jesus veio, para perdoar os nossos pecados. Por isso que diz ali que Ele é maravilhoso conselheiro, que mais? Deus poderoso, Pai eterno, para que se reconheça que Jesus é Deus, desde a eternidade. Parece uma contradição, um menino nasceu e o nome dele é Pai. Sabe por quê? Porque ele é um com o Pai, ele é um com o Espírito Santo, ele é Deus, uma das pessoas da Santíssima Trindade, que se fez homem. Eu estava na universidade e alguém me falou assim, um professor, né, falou, mas essa história de Deus se fazer homem, isso daí tem nos mitos desde toda a antiguidade, querendo desprezar o nascimento de Jesus, né? Dizendo que é uma história que já está no imaginário. E daí eu falei para aquele professor, que bom, né? Como Deus é bom, Ele vai evangelizando desde o início da humanidade e já plantando o que a gente chama de proto-evangelho, para preparar o homem para aquele momento. Então Ele planta ideias, conforme diz o livro de Romanos, né? Que Deus não deixou de dar testemunho de si mesmo, mas Deus se revelou desde o primeiro momento para que as pessoas pudessem entender e reconhecer o ponto central da história, que é o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. A gente chama isso de fator Melquisedeque, né? É quando o Espírito Santo vai antes, prepara a mente da pessoa, às vezes até com uma ideia, até com um mito da época, para algo que acontecerá depois. E quando aquele fato extraordinário ocorre, a mente, o coração e a história daquele povo já está preparada para receber a notícia. Aquilo que para eles era uma prova da não veracidade da história do nascimento de Jesus, para mim era a prova de um Espírito Santo que prepara a humanidade para esse momento tão precioso. Né? Por isso que quando a gente lê a Bíblia, a gente vê, poxa, mas parece que é nos dias de hoje. Por quê? Porque há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, Deus já estava preparando-nos para este momento. E por isso que Jesus fala assim, olha, vocês não vão entender agora, mas vai acontecer isso, 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 e quando vocês perceberem que a árvore começou a ter folhas, sabei, está próximo o verão. E Jesus fala, é como a mulher que vai dar à luz. As dores são esparsas e quando elas começam a aumentar, é que vai chegar o momento. E assim será na volta do Filho do Homem.
Aqui nós temos 750 anos antes o anúncio daquele que viria. O Pai eterno e o príncipe da paz. Por que o príncipe da paz? Porque o homem não tem paz. O homem que anda em trevas não tem paz. O homem não tem paz com a sua própria consciência. O homem não tem paz com os seus semelhantes. O homem sem Cristo no seu lar, ele não tem paz com os seus filhos. Ele não tem paz com a sua família. O homem sem Cristo, ele não tem paz com os seus vizinhos. O homem sem Cristo, ele não tem paz na sua igreja. Agora, o príncipe da paz, quando se estabelece no coração, ele traz a verdadeira paz. A Bíblia diz que onde está o Espírito do Senhor, ali tem o quê? Liberdade, né? É interessante que hoje nós gritamos por liberdade, nós temos uma nação clamando por liberdade, nós temos um continente clamando por liberdade, e nós temos povos espalhados pelo mundo clamando e lutando por liberdade. E a Bíblia diz que é lá onde está o Espírito do Senhor, ali é que tem liberdade, em lugar nenhum diferente desse. E quando nós vamos para a história, a liberdade foi conquistada ao lado do Evangelho sempre. A liberdade sempre foi conquistada nos grandes avivamentos. A liberdade dos Estados Unidos foi conquistada durante grandes avivamentos e aqueles grandes pregadores itinerantes indo para todos os cantos e anunciando o verdadeiro Evangelho. A liberdade na Inglaterra foi conquistada durante grande avivamento também, e grandes pregadores anunciando. E se nós queremos a liberdade, precisamos do príncipe da paz, precisamos do Espírito do Senhor, porque aonde está o Espírito do Senhor, ali tem liberdade. Agora, sem Jesus, não tem solução. Precisamos no nosso país um grande avivamento, vindo de joelho dobrado, de oração e da pregação do príncipe da paz. Que o principado de Jesus domine o mundo todo, em especial a nossa terra. Finalmente, diz assim, ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim. É isso que queremos, né? Essa paz finalmente virá com Jesus. Sem Jesus, sem solução. Paz, liberdade, com o príncipe da paz, com Jesus. Feche seus olhos. Não sei se você já recebeu em seu coração o príncipe da paz. E ele quer te dar um presente, que é o perdão absoluto dos pecados. Ele não quer olhar para você e dizer, levanta-te e anda, e ele não quer apenas dizer isso. Ele não quer apenas dizer, olha, eu vou te dar uma vida financeira melhor. Não. Primeiro ele quer dizer, vai em paz, perdoados estão os teus pecados, se você o receber. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque um dia aprove ao Senhor enviar o próprio Filho. O Senhor usou aquela serva, Maria, e falou para ela que ela é bendita, porque nela viria a nascer o Salvador, obra do teu Espírito Santo. E Jesus veio, anunciou a paz, com a sua própria vida conquistou vitória sobre o pecado, perdoando-nos o pecado.
lavando-nos, purificando-nos. Nós te louvamos por isso e pedimos que esse milagre do nascimento de Jesus ocorra em cada coração hoje. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Veni, veni, Emmanuel, captivum sobre Israel, qui gemit in exilio, privatus Dei Filio, Gaude, Gaude.
Sic nos amantem, quis non redamart. Isso significa, como não amar aquele que nos ama, aquele que tem nos amado. Como rejeitar a Cristo? É tolice, é uma insanidade. Cristo nos amou. E esse amor o levou tão longe que ele foi, por causa do meu pecado e por causa do seu pecado, cravado na cruz. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E esse é um convite para você. Venha para Cristo, ame a Cristo. Ele te amou primeiro, sendo você ainda pecador. Quando você tomar essa decisão, certamente você sentirá no seu coração a vontade de que Cristo, Jesus, ande contigo. E é o que diz essa próxima música. I want Jesus to walk with me. I want Jesus to walk with me. I want Jesus to walk with me. All along my pilgrim journey, I want Jesus to walk with me. In my sorrow, Lord, walk with me. In my sorrow, Lord, walk with me. When my heart is almost breaking, I want Jesus to walk with me. When I'm troubled, Lord, walk with me. When I'm troubled, Lord, walk with me. When my head is bowed in sorrow, I want Jesus to walk with me. When my head is bowed in sorrow, I want Jesus to walk with me. E esse é o verdadeiro Natal. Cristo habitando em nós, habitando em nossos corações. É maravilhoso. Não tem presente maior, não tem valor, riqueza que alguém possa te oferecer maior do que Cristo.
Nós cantamos uma música, você pode ter a casa repleta de amigos, estar cheio de bens, ter o carro do último tipo, o carro modelo 2023, mas nada disso importa. Você precisa de um encontro com Cristo. E que esse encontro seja breve, porque o Senhor logo virá nos buscar. E não tem nenhum prazer aqui na terra que se comparará ao prazer de estar adorando o Senhor face a face, por toda a eternidade. E amém. Uma noite escura em Belém, uma estrela não brilhou, mas puderam encontrar o bebê que ali nasceu. De Maria e José nasceu o Filho de Deus, Cristo é o verdadeiro Natal para mim. Os céus, anjos a cantar, glórias dai ao Rei, paz na terra aos homens bons, o Salvador chegou. Trevas não mais se vê, agora brilha a luz, Cristo é o verdadeiro Natal para mim. Não são presentes como Papai Noel, surgiu do Natal, mas o bebê que ali nasceu, Cristo é o verdadeiro Natal para mim. Uma estrela e ele nasceu em meio aos animais, como pôde o Rei dos Reis o seu trono deixar. Por amor Deus se entregou, e seu Filho enviou. Cristo é o verdadeiro Natal para mim. Não são presentes como Papai Noel, surgiu do Natal, mas o bebê que ali nasceu, Cristo é o verdadeiro Natal para mim. Cristo é o verdadeiro Natal para mim. Obrigado pela presença dos irmãos. Fazia muito tempo que eu não vi a irmã Lucilene. Como é que é o seu tio Ambrósio? Um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Está convidado. Hoje será a última atividade da igreja, mas estará sempre convidado. Estaremos sempre de braços abertos para recebê-lo aqui nesse próximo ano. E Nestor já é de casa. Seu Irineu já é de casa também. A Bia já é de casa. A Bia é patrimônio histórico da Igreja Batista Logos. Tá certo, então. Nós temos aqui, estou com a minha mobilidade prejudicada, vou precisar de ajuda com os presentes. As Israel Z. Como? As Israel Z. Ah, Israelzete. Nada a ver. Deixa eu ver que nem eu sei o que é. Olha só que bonito. Então, é o seguinte. Nós aqui, vamos entregar uma lembrancinha de Natal para os irmãos. Quer tirar foto? Quer... Pode? Ok.
Então, se distribuem e podem fazer a entrega dos presentes. Após a entrega dos presentes, nós faremos uma oração. Convido o pastor para fazer uma oração, abençoando a nossa confraternização, e que ninguém fuja. Todos estão convidados a comer uma ceia deliciosa que a igreja preparou. Todos passavam por mim ali e não entregavam. Eu pensei, eu vou ser o único que não vou ganhar, né, o presente de Natal. Mas ganhei, né? O Gabriel foi lá, né? Muito bem. Irmãos, hoje é o último culto do ano, né? Retomamos em janeiro, possivelmente na segunda ou terceira semana, mas eu mando no WhatsApp para todos, né? E foi um ano de bênção, muitas bênçãos. Uma das coisas que nós percebemos assim nitidamente nesse ano foram as respostas de oração. A irmã Margarida já é um testemunho vivo, né? De como Deus atende as respostas. É muito bom tê-la aqui, né? E Deus vai abençoando. E é interessante quando a gente abre, se você não quiser aquilo que você está querendo pedir, não peça, porque se o povo orar vai acontecer, tá? Então, porque Deus tem feito maravilhas. Alguns dão testemunhos, outros não, das maravilhas, mas a gente que está acompanhando de perto, eu fico vibrando, né? Porque Deus é um Deus todo-poderoso e nos tem abençoado profundamente. Ano que vem estamos de volta, né? As atividades da igreja. Eu tinha mais alguma coisa a dizer. Sim, nós vamos ter uma canção que será a oportunidade. Então, o Romildo me puxou ali, pastor, no esquerdo. Então, nós vamos ter uma canção com a oportunidade daqueles que vieram preparados para o momento de entrega, né, de ofertas e dízimos. E também, na oração final, nós vamos orar pelo Brasil. O Brasil carece das nossas orações. Quem veio preparado para a entrega de dízimos e ofertas poderá fazer aqui no gasofilácio, assim, em cima da mesa. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado
ficar em pé e vamos participar daqui a pouco da nossa ceia, né? Vamos ter esse momento de confraternização. Oremos. Senhor, muito obrigado porque o Senhor está sentado no trono, ó Deus, é o que diz a palavra do Senhor, que o Senhor subiu ao céu, assentou-se à destra do Pai e vive a interceder por nós. E o Senhor assentado sobre o trono dos tronos, o Senhor é soberano sobre todas as nações. Por isso, esse pequeno Brasil, ó Deus, perto da Tua grandiosidade, nós colocamos nas Tuas mãos, no Teu colo, na Tua presença, Senhor. E invocamos do Senhor a bênção, Senhor, a proteção, Senhor, da nossa nação, do nosso futuro, Senhor. Colocamos nas Tuas mãos e pedimos a bênção e a proteção e os cuidados do Senhor. Peço por todas as famílias da igreja, que o Senhor esteja abençoando profundamente. E queremos, ó Deus, te louvar pelo lanche que teremos agora. Dedicamos ao Senhor, porque sabemos que é resultado da Tua graça, do Teu amor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos.